mensagem dos livros Universo em Desencanto. 300 volume do Histórico. Página 47, quarto e quinto parágrafos. Estudante de cultura racional já está com o raciocínio bem desenvolvido. Vai corresponder ao que todos estão pensando. Todos sairão satisfeitos e correndo atrás dos livros para se tornar um estudante de cultura racional, porque quer sair da matéria para fora e passou a saber como voltar para o seu estado natural, que é somente desenvolvendo o raciocínio. Boa noite a todos. Estamos nesse momento na casa do João Andrade de Souza, juntamente com alguns estudantes de cultura racional daqui de Cuiabá e outros estudantes de outros estados. Vamos participar agora de uma conversa, tá? Um bate-papo. Isso aí. João, o que é um Exu e um habitante do astral inferior? O Exu é um habitante do espaço, feito pela energia magnética. Só que é matéria. É uma matéria tão fina que se torna invisível, né? Então, por ser Exu, que faz parte do eixo da Terra. É como nós aqui na Terra, como os pássaros, né? Os pássaros voam e estão sempre na Terra, pousa nas aves e está sempre na Terra. Então tudo faz parte da mecânica material. Então o Exu também faz parte. É um ser de matéria, mas uma matéria tão fina que se torna invisível. E muitos estão na linha racional, fazendo por onde, e muitos não estão na linha e causando tudo isso que está acontecendo, que já era para estar bem adiantado. E um habitante do astral inferior é aquele que perdeu todas as virtudes, só que não se materializou, né? Perdeu todas as virtudes e ficou aí nesse grande vácuo. E até aí, de lá até hoje, estão aí no espaço. Só que a energia elétrica é um habitante feito da energia elétrica, que antes era uma energia racional. E o Exu é um feito da energia magnética, né? Que estão aí, acompanham as pessoas, fazem muita coisa aí, que muitos ficam intrigados como que isso acontece, como que isso funciona. Então faz muita armação. Agora tem os brincalhão que faz por divertimento, para ficar rindo. E tem uns mais sérios que gostam de complicar as coisas. E a pessoa só vai saber mesmo, tintim mesmo assim, só no livro Universo em Desencanto. A elétrica, ela não se materializou, né? Não vai se materializar? Não. Como que vai ser essa evolução da energia elétrica para voltar ao seu estado natural? É um habitante, quer dizer, esses habitantes não sofrem. Quer dizer, o único sofrimento dele é querer voltar para o mundo racional, mas não tem poder, não tem força. Justamente por ter perdido as virtudes, né? Não precisa de nada, bagagem, nada, não precisa de nada da matéria. Então são praticamente os últimos a voltar, porque primeiro somos nós, né? Os mais sofredores. E eles, como não sofrem, podem muito bem esperar. Estão aí ajudando a fase racional. Todos os habitantes do astral inferior estão na linha racional. Todos. Entendeu? Exu, ele consegue assim passar por parede, assim por coisa sólida, assim? Não consegue porque eles são matéria.
Se você tiver um quarto, assim, 4 paredes, tudo fechado em cima, se você fechar a porta rapidinho, os que tiver dentro não saem. Já um habitante do astral inferior sai porque é energia. É energia. E energia nada atrapalha. Energia. Nada segura ele. Nada segura. A energia, um habitante do astral inferior vara a parede. Né? Passa, ele vara, mas do Exu não, porque o Exu é matéria. Ele se molha na chuva? Sim, se molha. Se molha. Muitas vezes a pessoa está aqui dentro de casa e a chuva engrossou e ele vem molhado, entra, né? Chega dentro de casa, ele se sacode todinho. Então cai pingo na pessoa. E a pessoa, por não enxergar ele, olha para cima, tá passando na telha ou qualquer coisa assim. Mas ele tá lá. Entendeu? Entendeu? Então, João, então na verdade eles, né, sentem tudo que a gente sente aqui, né? Só que é uma matéria mais fina, é isso? Sente, sabe ler. Às vezes a pessoa está lendo o livro, eles estão pertinho, ali lendo. Aí às vezes vem aquela transmissão, mas isso aí é assim, é assado. Está contradizendo, mas é transmissão dele. Eles transmitem sutilmente assim, porque ele está lendo também. Ele pode transmitir uma interpretação errada também? Sim, muitos fazem isso. Isso os fora da lei, né? Os que não estão na linha racional, estão fora da linha. E fora da linha são os fora da lei. Né? Os Exu, entre eles, como que é o convívio entre eles? Né? Eles ajudam aos outros, ou assim como a gente aqui, né? A gente, né, faz brincadeira, tudo, cumprimenta, e eles entre eles? Bem, a mesma coisa. É a mesma coisa que a gente faz aqui, eles fazem. Qual o alimento deles? O que eles comem? Tudo que vem da matéria, o cheiro, para eles são alimento. Todo tipo de odor para eles é aproveitável? É, sim, aproveitável. De um perfume? Já gosta mais de um cheirinho de perfume. Outro já gosta do álcool. Como diz o velho ditado, um gosta do olho, outro da remela. É. Então isso aí varia de gosto para gosto. Os gostos são deles. Não. Em virtude assim, lá fora, no próprio livro o Racional Superior menciona que lá fora, na rua, é local dos à toas, que dá a conotação de que é realmente a energia má, né? A energia ruim, magnético, né? Então, a partir do momento que a gente circula lá fora, volta, eles voltam também com a gente e sobrevivem no convívio com a gente, ou eles passam ali só um tempo e saem fora? Sempre sai fora, porque já tem os acompanhantes, né? Então, às vezes ele entrosa com a turma, né? E pede permissão para ficar tantos dias, aí, se eles deixar. E às vezes quando é um grande demais, que chega e bota aqui chão e fica mesmo e só sai quando quer. Poderia explicar para a gente, João, sobre os nossos acompanhantes que você acabou de mencionar? Seria, no caso, os próprios Exus? Os acompanhantes são os Exu. E isso aí varia de... Tem pessoas que têm 15 acompanhantes, tem pessoas que têm 8, tem pessoas que têm 11, 12, então varia. Tem um mínimo e tem um máximo, né? Mínimo de 8 e máximo de 15. Mas todos têm acompanhante. Né? É por isso que faz essa confusão enorme na cabeça da pessoa. Por que desses acompanhantes? Eles estão aqui. Usa o livre-arbítrio. E começa. Tem muitos que não nascem, por exemplo, um Exu nasce no espaço, desce e diz, eu não vou acompanhar ninguém. Aí prefere andar à toa. Aí vai aprender as malícias e vai viver a vida dele. E tem outros não, que acha por bem acompanhar a pessoa, né?
Sim. Nasce uma criança, já fica ali um pouco, já começa a acompanhar. Então esses que ficam também é novo, né? Por exemplo, um Exu velho não tem condições de acompanhar uma criança novinha. Até essa criança chegar adolescente, ele já transformou. Então é mais esse Exu novo. Que é esse processo, ser humano e Exu. Cada ser humano tem seus acompanhantes, né? No momento que nasce um ser humano, nasce os Exus também, essa energia. Não, os Exus nasce separado, não tem nada a ver. Uma coisa com a outra, quer dizer, eles aparecem no momento que nasce uma criança e ali já se dão conta que... Eles não sabem nada daquela criança. Eles estão vagando aí em costa. O que chega primeiro, como se diz, eu sou o dono, seria isso? É isso, né? É isso agora, na fase racional, né? Porque na fase do segundo milênio, de 1935 para trás, então havia ordem. A natureza, ele dava, por exemplo, um Exu para acompanhar de 0 a 7 anos, de 7 a 14 e de 14 a 21. Então, era 3 Exu. Porque a natureza sabia que os Exu iam acompanhar aquela pessoa, né? Então ela já selecionava esses 3 para acompanhar aquela pessoa. Então eram os 3 da linha de frente. Mas isso em 1935. Agora para cá não. Mudou de fase. Então tá tudo por conta mesmo da bicharada mesmo. É por isso que acontece todas essas coisas aí. É humano que ele acompanha o matéria, o carro? É naquilo que tem interesse, né? Às vezes a pessoa, você compra um banco desse, e o banco é bonito, vai fazer sucesso, então aparece um ali para ficar julgado dono do banco. Se você vendeu o banco para alguém, ele vai junto. Ele vai junto. Tanto o banco como um carro? A não ser isso. No carro sempre tem 2, 3 nos carros. Agora os caras que tem um carro velho cair nos pedaços, né? Aí eles ficam ali. A não ser que junta aquele mesmo só para lapidar o carro. E o dono de matéria, né? O que comprou. Aí começa a dar problema no carro e tal. Aí o cara vai e troca o motor, troca isso, troca aquilo, aí trocou o motor tá bom, né? Aí começa a aparecer outras coisas. Aí o próprio Exu às vezes diz, larga esse coitado daí. A durabilidade é menos que a nossa, né? Um Exu, por exemplo, se ele chegar a 80 anos, ele tá muito velhinho. Já está, como que diz, nas últimas das penúltimas. Mas, a natureza transformou esse Exu. Aí o aparelho ainda está vivo. Aí a natureza encaminha outro acompanhante? Na fase racional, a natureza não quer saber de Exu. O Exu usa o livre-arbítrio, ele vai se quiser. Entendeu? Seria bom se ninguém tivesse, que aí vivia todo mundo tranquilo. Mas existe, é uma classe. Certo. Ô João, você falou aí quando a criança nasce, não pode acompanhar um Exu já de idade avançada, né? E o que se explica para essas crianças, por exemplo, de 6 anos com aparência de 40 anos? A ciência está, assim, observando muito, inclusive foi matéria do Fantástico um tempo desse aí, e realmente uma vez eu tive a oportunidade de ver pessoalmente, é realmente uma matéria muito degenerada, por sinal. Isso aí cabe também à natureza, né? A natureza faz nascer aquele ser humano assim, para ir realmente lapidando a pessoa. Como que isso acontece, de que, né? Por que disso aí? Então isso aí não tem nada a ver com Exu, né? Com a parte do astral terra. Então é mais com a natureza. Agora os Exu entram em ação.
Não, isso é isso, não, isso é aquilo. Então, a cabeça da pessoa. Então, cabe a ciência, estudar, pesquisar. Aí eles lá vão achar, é disso. Então, a natureza sempre dá uma... Deixa que é para lapidar, para ver a lapidação no meio científico. Tem como, por exemplo, uma criança, um Exu de idade, ele não pode acompanhar porque ele está idoso e aquela criança ela ainda vai ter aquele desenvolvimento, quer dizer, depois de um certo tempo é que ele vai começar a pensar melhor, sentir as coisas, porque o Exu ele transmite ideia, transmite as coisas, então a criança muito pequena não tem condições de receber uma transmissão de um Exu. Um assunto de muita polêmica, né, há pouco tempo, aí, até noticiado pelo Fantástico, foi a autópsia do ET. O que você tem assim, a comentar para a gente, a dizer, né, a respeito desse assunto? Na verdade, aquela autópsia é tudo armação. Foi uma montagem ali. Você assistiu a reportagem? Então, essa pessoa que falou, que viu, tinha uma criança também que viu o disco voador caindo, pegando fogo e caiu no mato lá. Então, o que ele viu foi real. Real assim, porque isso aí é forma que o pessoal do Astral Terra toma. Tomaram naquela época e ainda toma, ainda faz, Kiko lá faz isso. Então ele viu o disco voador caindo, pegando fogo, aí correu lá no mato. Quando chegou no mato, aí ele viu a nave, 2 ou 3 tripulantes deitados, dando tchauzinho para ele. Então aquilo que ele viu, mas ali foi as formas que eles tomaram, né? Aí quando ele foi buscar socorro, já não encontrou mais nada. Então a verdade é isso, a pessoa viu o disco voador caindo, pegando fogo, caiu, aí correu para socorrer, né? Ele não sabia direito o que era. Aí chegou lá e encontrou a nave no chão e 3 tripulantes, da forma que eles se apareceram, que era tripulante do disco, né? E dando tchau, tudo. Então ele ficou naquela, não sabia o que fazer e correu, foi buscar socorro. Quando voltou, não encontrou mais nada. Então quando vieram repórter, vieram um monte de coisa, chegaram lá e não encontraram nada. Que ele contou a história, muitos acreditaram, outros não. Aí procuraram abafar a coisa. Então o que ele viu realmente, mas é forma que os Exu tomaram, entendeu? Ele viu. Agora, essa montagem dessa autópsia deles, isso aí foi muito depois, baseado na história que o rapaz contou, as formas dos bichos, né? Aí eles fizeram, aquilo ali é um boneco, aquilo ali não é verdade. Mas eles fizeram assim e abafaram o caso para dizer que tinha um ET com eles e estava em estudo. E ali fizeram aquela montagem. Inclusive, já não foi naquela época, foi bem para cá. Eu reparei que, né, o tempo de duração lá da filmagem foi muito longa. Né? Aproveitando então, né, que você comentou, no caso, um Exu, quando ele quer se materializar para apresentar para uma determinada pessoa, né, qual o tempo de duração que ele tem de ficar naquela forma, né, que ele está se apresentando? Do Exu, né? Depende de cada organismo deles. Então, no máximo assim, eles podem ficar 1h30. No máximo. E aí, chegando aquele tempo finalzinho da durabilidade, do tempo da duração, eles voltam ao normal. E ele voltando ao normal, desaparece, né? Mas no caso ali é um boneco. Ali não foi um Exu que tomou aquela forma, não. Ali foi um boneco feito, baseado nas formas que o moço falou. Então eles padronizaram, por exemplo, Exu
padronizaram, vamos se apresentar dessa forma. Então apresenta aqui, do outro lado do mundo, apresenta, mas sempre naquelas formas. Então eles vêm estudando, né? Os rúfulos vêm estudando. E eles chegaram à conclusão que tudo é naquela forma. Todos eles têm cabeça grande, tem isso, tem aquilo. Então é o padrão que eles... né? Mas na verdade não é Exu, é de chifre de rabo. Né? E, inclusive eles estão fazendo até dívida com a natureza. Porque a fase é racional. Então eles estão fazendo uma contra-propaganda da fase racional. Porque o racional, eles tomam a forma de disco voador. Só que é simbolicamente. E a pessoa que vê um habitante do mundo racional naquela forma de um disco voador, a pessoa se sente de alegria, tem vigor, é diferente. Não sente medo, a pessoa é gostoso. E a pessoa que vê, por exemplo, um disco voador transformado por um Exu, ele já vai sentir pavor, medo. Então é diferente. Então, da maneira que o Exu está apresentando assim, ele está fazendo dívida com a própria natureza. E a natureza cobra. Me diga uma coisa. A natureza cobra, e bem cobrado. Não faça dívida porque o pagar é certo. Então é dívida que eles fazem. Apavora as pessoas ficam com medo. Né? Você vai divulgar para uma pessoa que começa a falar em disco voador, a pessoa já vê, né, essa história dos ET, de não sei o que, aí já fica achando que, né? Então é dívida. Se não existe disco voador de matéria, né, como que se justifica, né, esses pedaços de disco voadores, né, esses pedaços metálicos, né, melhor dizendo, que são encontrados aí, que caem, né, são encontrados pelos cientistas e analisados, né? O que você tem a dizer a respeito disso pra gente? Na verdade, aí no espaço é um ferro velho de pedaço de nave, pedaço de foguete, que sai daqui mesmo da matéria, fica aí no espaço. Então fica por muito tempo aí, deteriorando já aquilo. Então o Exu, quando ele baixa, o pedaço vem baixando, um Exu combinado com os outros, pode pegar aquele pedaço e faz essa armação, transforma no disco voador, caindo, se quebrando, e a pessoa, e lá no local que caiu, corre lá, chega lá, ele solta o próprio pedaço que encontrou. Aí a pessoa vai achar que é um pedaço do disco voador, que é realmente de matéria, né? E ali leva anos estudando até ele chegar a uma conclusão que é mesmo material daqui mesmo. Então é isso que acontece. O nosso superior, né, afirma que a Terra é parada, né? E os cientistas, né, eles dizem que a Terra, né, tem seu movimento, e com isso, né, enviam, né, os satélites via motores, né, para extrair, né, as informações lá. O que na verdade se dá, né? O que você tem a dizer a respeito disso pra gente? Na verdade, a Terra é parada. Se mexer não gerava nada aqui. Então ela é parada. Aqui, acolá, ela dá uma mexidinha. Mas é uma mexidinha que causa, né, acidente. Como, por exemplo, o terremoto. O que é o terremoto? É um movimento interno da Terra. Então aqui lá a Terra dá uma mexidinha, aí causa isso aí, né? Mas a Terra é parada. Agora, quando ele solta, por exemplo, satélite, né, para ficar mandando mensagem para a Terra, e por ser um campo elétrico e magnético, esse próprio campo, né, tem aquela atração, aquela força que tira o objeto do local, da rota deles. Então, para manter naquela rota, tem que ficar em funcionamento. Se eles desligar, aí o próprio campo tira eles.
Mas não é que a Terra está girando, é o campo, é a força do campo que tira, né? Se não tivesse esse campo, ele subia, parava aqui, desligava tudo, então não saía da rota, ficava mandando mensagem. Mas por ter o campo, o próprio campo vai, então ele vem contra o campo, né? Aí mantém ele na rota. Esclarecer para a gente a respeito da camada de ozônio, né? Que inclusive os cientistas dizem que está sendo prejudicada, né? O que você tem a dizer para a gente? Tá mesmo prejudicado, porque nós estamos numa deformação. Cada dia que se passa, mais deformada a coisa fica. E o progresso artificial cada vez mais contribui para antecipar a destruição. Então, é verdade. Para ver que não adianta, quanto mais a gente marchar aqui dentro da deformação, vai para pior. Então, o certo é voltar todo mundo para o seu estado natural e pronto. Agora, até todo mundo se conscientizar disso, é por isso que aqui e acolá a natureza dá umas lições bem amargas, né? Para desiludir um pouco da matéria, que o povo está muito ligado na matéria. Então, para eles, que vale aqui. Então, aqui e lá a natureza dá um chamado de atenção, né? Uns puxãozinhos de orelha, que para eles, negócio é carnaval, é coisa da matéria. Então, estão tudo ligado aqui. Então, nem se preocupa com isso aí. Para muitos, né? Outros não, outros se preocupam, procuram saber direitinho o que é, e a natureza põe o livro na mão dele. Entendeu? Sonhos, quando mostra uma coisa assim da natureza, né? E eles mostram com aquele ar, dizendo, o espetáculo da natureza. Olha os vulcões aí soltando lavra, matando gente. E eles falam o espetáculo da natureza, como coisa que a natureza está mostrando, fazendo aquilo, né? Ocorre, né, na verdade, o eclipse do Sol e da Lua. Dado o eclipse, não é nada daquilo que a ciência fala. O Sol que passa na frente da Lua, ou vice-versa, né? Existem os corpos carbono. Esses corpos carbono é que faz a noite. Esses corpos carbono é soltado pelo próprio Sol. É como se fosse o escapamento do Sol. Falando assim para vocês entenderem, né? Então, quando o Sol está de um lado, o corpo carbono está do outro, porque é soltado pelo Sol. Então, esse corpo carbono, o Sol está iluminando uma metade da Terra. A outra metade, se não fosse o corpo carbono, ficaria na sombra e não no escuro. Fica no escuro por causa do corpo carbono. Onde ele está, escurece. Onde vem, escurece. Então, sempre nessa trajetória, vai sempre atrasando um pouco do corpo carbono. E esse pouco do corpo carbono, às vezes, passa na frente da Lua ou do Sol. E aí é que dá o eclipse. Aí que eles dizem, é um eclipse solar, por exemplo, né? Aí um pouco desse corpo carbono passa em frente ao Sol, que eles falam que é a Lua, né? Que passa em frente ao Sol. Então, aí fala, esse eclipse agora só vai acontecer daqui a 50 anos. Passa 3 meses e acontece. Aí as televisões vão lá em cima. Mas por que aconteceu? Não só ia acontecer daqui a 50 anos? Eles não sabem responder. Então não respondem e a televisão divulga, mostra, porque tem que mostrar mesmo. Só que mostra, faz aquela coisa bem rápida. Nem fala, 3 meses atrás houve, né? Então nada, eles não futuca nada. Não passa coisa rápida, porque eles ali não sabem e ficam naquilo. Então o que acontece aí são os corpos carbono. Bom,
Para quem é estudante de cultura racional, sabe que cada vez mais vai descendo a Terra. A Terra vai descendo. Então, não com aquele conjunto. Agora, a Terra também, que a Terra não é redonda, como falam, né? Então, ela cada vez vai descendo. E aqui e acolá, ela passa uns 15 dias ou 20 dias, ela tende mais para um lado do que do outro. Mas uma coisa bem natural, que não dá para a pessoa notar, para ninguém notar. E a Terra fica assim, torta. E sempre descendo, devagarzinho vai descendo. Então, quando está torto, a Terra está torta assim, acontece muitos desabamentos de prédio, que cai, depois eles culpam que é engenharia que não foi, tinha que pôr mais cimento, mais ferro, mais não sei o quê, né? Então acontece isso, dos prédios ficar tortos, né? Porque a Terra, ele faz esse movimento, mas um movimento bem lento, veja bem, é bem lento. E cada vez que se deforma mais, vai aumentando esse movimento dela. Então, nesse lugar, também vai muito pouco corpo carbono para lá, nessa região. Então, quase não escurece. Né? Então, quase não escurece. E coincide quando, justamente nessa época do ano, que a Terra está um pouco embaixo, para aquele lado, aparece o Sol. Que o Sol só ia aparecer lá para 6 horas da manhã, aqui, por exemplo, né? Mas quando a Terra está assim, aparece 8 horas, 9 horas, cada vez ele vai subindo, porque tem a trajetória dele, ele vai subindo, e como a Terra está assim, já está pegando ele, né? E muito pouco corpo carbono para essa época, para esse lugar, então quase não escurece. Aí quando vem um sol, por ter pouco, quando vem um sol, claro, começa a clarear. Aí dá 8 horas da noite, 9 horas, e o sol cada vez subindo. Da meia-noite o sol para eles lá está bem visível, né? Até chegar às 6 horas da manhã, porque o sol faz essa trajetória. Entendeu? Então é isso que dá, o sol da meia-noite. Mas ele agora, ele está aparecendo, ele tem uma época determinada no ano, ou ele vai continuar a aparecer assim o ano todo, ou é só um período do ano? Às vezes é de acordo com a deformação. O movimento também está baixando. É porque cada vez vai se deformando. Por isso que temos que fazer tudo para voltar para o nosso estado natural. Que cada vez a coisa vai ficando feia. Falando do Sol, como explicar então? Porque muita gente questiona, né? Principalmente o pessoal, né, que estuda aí na ciência, nos lugares mais altos, que está mais próximo do Sol, está frio, e nos lugares mais baixos, no caso distante do Sol, está quente. O que na verdade, né, acontece aí nesse caso? Nos lugares mais altos, a energia do Sol se deforma menos. E quanto menos deformada a energia, é mais fria. Então, na verdade, quanto mais perto do Sol, é mais frio. Não tem nada a ver com o nível do mar, que muitos acham. Que desde pequeno a gente estuda isso nas escolas e vem levando a coisa assim, mas não é. Não tem nada a ver. A energia sai do Sol, vai se deformando. Quanto mais deformada, é mais quente. Dá aquela impressão de ser uma bola de fogo. Isso. Então, cada vez, aqui embaixo da Terra está mais quente do que aqui. Porque a energia vai penetrando e vai se deformando. Então, o país mais alto é mais frio, mais baixo é mais quente. E a própria natureza dá essa demonstração, que muitos nem percebem, né? Qual é a hora que está mais quente aqui na Terra.
E uma hora, né? Por quê? Porque o Sol está mais distante. Tanto é que a pessoa olha para o Sol e vê ele pequeno. De manhãzinha, quando o Sol vem surgindo, você vê o Sol grande, grandão. Por quê? Porque ele está baixo. Então, da maneira que vai subindo, ele vai distanciando da Terra, vai esquentando. E por isso, cada vez você vai vendo o Sol menor. Meio-dia, 1 hora, ele está pequeno. À tardinha, ele vai baixando, vai esfriando. Então, cada vez você vai ver o Sol maior. Porque ele vem baixando e vem esfriando. Então, a própria natureza dá essa demonstração, mas muitos nem percebem. Agora, a ciência faz as experiências com fogo da matéria. Por exemplo, você faz uma fogueira aqui. Quanto mais perto do fogo, é mais quente. Porque o fogo já é uma coisa deformada. Uma coisa que já está deformada. O Sol é um fogo, mas é um fogo diferente. É um fogo energético. É diferente, não um Sol pegando fogo com esse fogo da matéria. E quanto mais perto do Sol, é mais frio. Então, é por causa das energias que se deformam. Porque o próprio frio também queima, porque é fogo. É um fogo diferente. Entendeu, Zé? João, mudando um pouquinho do assunto, mas é uma dúvida que eu tenho. A água, ela só desce, né? Ela só desce. Como se explica nascentes em lugares mais altos, como montanhas? A água só desce depois de pronta. De que é feita a água? Da evaporação da terra. Que é a chuva, a água da chuva. Então o vapor da terra, aquela coisa quente, ali acumulado, por exemplo, numa montanha, aquele vapor acumulado, transforma em água. E aquela água, depois de pronta, só desce. Então, pode acumular, né? Tipo uma lagoa, e depois começa a descer, depois de pronta. Acumula aquela evaporação ali. E depois de pronta assim, feito água, né? Transformada em água, começa a descer. Né? Tem uns detalhezinhos, por exemplo, quem é mecânico deve saber, né? Porque você vem num carro, né? O carro quente, o motor quente, você encosta o carro na garagem, então ali vai evaporando, aquele vapor vai subindo. Depois conforme vai esfriando o motor, o vapor vai perdendo força de sair de dentro do motor. Então ele acumula no cabeçote, na câmara de combustão, no cabeçote. Então ali transforma em água. O mecânico de manhã cedo abrir o motor, ele vai encontrar na cabeça dos pistões cheio de água. Que ali ele vai ficar mais como, será que está passando água do radiador pro bloco? Mas não é nada disso, é a água que transformou ali. Então de manhã cedo, se você dá na partida do motor, sai água no escapamento. Então é essa água da evaporação do próprio motor, né? A chuva é feita e é a evaporação da terra. E não é evaporação de mar, nem de rio. Porque a água evapora também, mas aí tem que ser um calor muito forte para também evaporar muito. Nunca é realmente naquele local, como é que é? Olha, quanto mais quente, esses lugares quentes, né? Há a necessidade do calor para fazer a água. Como é que a gente ia beber água da chuva? Então aqui, por exemplo, em Cuiabá, que é quente, lá no Nordeste, né? Lá no Norte, no Sertão, que é quente. Então são lugares, são fábricas de chuva. Rio de Janeiro também. Então são fábricas de chuva. Só que a chuva que é feita lá não cai no local. Aquela evaporação, né, acumula e a natureza manda para o lugar que ela achar melhor. Mas nunca cai naquele lugar.
Por exemplo, a de Cuiabá nunca Nunca cai em Cuiabá. As que são feitas aqui vai para fora, a natureza, né? Aí diz, uma frente fria que tá vindo de tal lugar, né? Chega lá e chove, e às vezes esfria. Então é isso que acontece. Quando o pessoal fala nessas chuvas áridas, que estraga as plantações, condena muito tipo de vegetação, ocasionado pela poluição, o que significa? Olha, aí também tem a água congelada, que faz aquelas chuvas de gelo, né, que chama, pedrinha, granizo, E tem também o povo, que aproveita certas ocasiões para fazer estrago. Por exemplo, uma ventania muito forte, vem aquele vento. Então o povo invisível, o povo que eu falo assim do Astral Terra, que é o que faz mais essas coisas, eles também aproveitam e derrubam as coisas. Né? Aí põe a culpa no vento. Foi uma ventania que veio e derrubou isso. Mas quando o Racional Superior menciona das chuvas contaminadas, tem referência com a poluição e degeneração daqui de baixo, né? Porque a chuva limpa o espaço, né? O espaço é envenenado, própria coisa porque tudo sobe para o espaço, né? Tudo sobe para o espaço. Então vem a chuva, traz tudo para a terra. Aí começa a aparecer as doenças. Olha, essas doenças, né? Trazida pela chuva, que traz todo o veneno do espaço para a terra. E ali começa a gerar um vírus que dá causa àquelas doenças. Interessante, é porque certos locais chovem mais do que outros, né? Porque o Nordeste é tão castigado, não chove, né? Porque é uma fábrica de chuva. Que nem Cuiabá. É que nem Cuiabá, né? Quer dizer que produz água que vai cair ali a água. Então a natureza não faz chover muito lá porque precisa de fazer a chuva. Obrigado. João, como que explica essas pedras que a gente vê com formato de animais? Você tem até você mostrou pra gente uma pedra que você tem, dentro dela tem um peixe, né? O que acontece para chegar a esse ponto? Verdade, como o Racional Superior fala, que a pedra retrata na natureza o que ela já foi. Então tem pedra que tem feitio de gente, né? Tem forma de gente, porque já foi ser humano. Feitio de bicho, já foi bicho. Porque a pedra, antes de ser pedra, né, era irracional. Animal irracional. E antes de ser animal irracional, era animal racional. E antes de ser animal racional, era um habitante do espaço. E antes de ser habitante do espaço, era um racional que vinha perdendo as virtudes. E antes de ser racional perdendo as virtudes, era racional progredindo na parte da planície, que não estava pronta para entrar em progresso. Né? E antes de ser racional progredindo na parte da planície, que não estava pronta para entrar em progresso, era um racional puro, limpo e perfeito. Então existe a causa do ser, né? Que é a causa do ser. Então as pedras estão retratando na natureza o que ela já foi. Entendeu? Agora, para nós, estudantes de cultura racional, é fácil de entender isso aí. Mas para outro, para a ciência, isso aí não tem condições, não. Inclusive, depois eu vou mostrar a pedra aí para vocês. Eles pegam a pedra lá, a do peixe. Vocês já viu? Alguém já viu, né? Não, né?
não sabe explicar por que os dinossauros sumiram. Você pode explicar para nós? Falei para ela aqui, tudo que tem princípio tem fim. A ciência não tem condições, então às vezes acha um osso, né? Começa as escavações por aí, acha um osso, aí começa a suspeitar que aquele osso era de dinossauro, mas não é, né? E tudo tem sua fase, acabou a fase dos dinossauros. Os mistérios das pirâmides é realmente como elas foram construídas? Se elas são realmente como elas foram construídas. Os mistérios que envolvem elas. Olha, até hoje, quando foi feita era uma coisa, né? Até hoje, os dias de hoje, é que desafia a ciência. Porque naquela época não havia cimento, não havia essas coisas, né? Então, quem fez as pirâmides foram os primitivos faraós. Quer dizer, aqueles faraós que as histórias desconhecem, né? Então, eram homens de 5, 6 metros de altura, uma grande força magnética que eles tinham, né? E mais as forças da roupagem que eles vestiam. Então ficavam uns verdadeiros Hércules, né? Tinha uma força enorme. Então, homem de 5, 6 metros de altura. Então, esses primitivos faraós foi quem fizeram as pirâmides do Egito. Então, eles faziam aqueles montes de areia muito grande, como uma pá carregadeira que faz aquele monte de areia, né? Então, eles faziam aqueles montão de areia e ia colocando nas pedras. Depois que ficava aquele engaiolamento de pedra, eles tiravam toda a areia. Então as pedras ficavam ali, do jeito que eles queriam. Então no início, quando chovia, penetrava a água por ali. Mas hoje não, porque devido ao tempo, as pedras com o tempo ela une uma na outra. Ela une e ali não passa. A água que é tão fininha não passa. Porque o tempo. Então hoje desafia a ciência, como foi feito isso, né? Mas para eles na época foi uma coisa fácil de fazer isso aí, né? Como era um homem de 5, 6 metros de altura, tinha uma força enorme. Então, por exemplo, um carro, para eles levantava brincando. Em relação a assim, poço, né? Está sendo muito documentado. Esses dias atrás aí, por exemplo, nós assistimos um documentário pela CBN, onde eles estavam comentando sobre o desaparecimento do mar. Então, lá no exterior, o mar estava a 70 quilômetros de distância de um local onde era o porto. Então, virou só areia, aquele deserto realmente. E o pessoal de lá estavam deslocando para outras regiões, porque lá estava difícil da sobrevivência. O que a natureza responde? Alguma coisa a respeito? Verdade. A água, ela seca. A água seca, ela não evapora, como falam, ela vai secando. E quando ela seca, ela vira pó ou areia, a água. Então, se a natureza achou por bem, naquele lado ali, secar, ali vai virar areia. Porque a água vai secando e vira areia, né? E em outros lugares que começa a aumentar, né? Ela começa a fazer pressão até que a água começa a invadir aquele local. Mas a natureza tem um controle enorme com isso. A natureza é juízo, tá? Isso. É. Aí tudo isso aí gera polêmica, gera que eles não sabem explicar. Não, muito obrigada, porque você acabou respondendo a minha última pergunta no caso, que era o porquê da invasão da água em locais que não existiam. Muito obrigada. Nosso corpo, suor. Você disse que a água ela seca, né? Não evapora. Ocorre também no nosso organismo, o mesmo processo, nosso organismo é assim também? Bem, nós estamos tudo ligados à natureza de matéria,
né? Então, da maneira, evapora também, porque dentro do nosso organismo tem a temperatura, né? Tem aquela temperatura. E aí, com o esforço, a pessoa fazendo esforço, movimentando, aumenta essa temperatura. E também aumenta a produção do suor. Aí começa a suar mais ou menos. Entendeu? João, você falou que a água seca, né? E no caso das dunas que existem ali pelo Nordeste, é um exemplo desse caso? É que vira aquela areia, né? Então toda a água que cair ali da chuva, ela vai secar e vai aumentar a produção de areia, aumentando a areia. Aí o vento vai espalhando e aí vai tomando conta. A gente estava falando de mar aí, eu queria fazer uma pergunta. Esse fenômeno dos triângulos da Bermuda, como é que se explica isso? Que assim, os jornais, a televisão mostra som de avião, navio. Como é que funciona isso aí? Na verdade é a parte invisível. A natureza permitiu isso aí, que é para ver a lapidação, haver a curiosidade da pessoa de querer saber, né? Mas, por exemplo, a carga magnética, que são os Exus, ele tampa a venda da pessoa, a vista, a pessoa não vê aquilo. E às vezes você está com por exemplo, um peixe aqui na mão, eles podem tapar a vista da pessoa e você não vê o peixe. Né? Você, não vê nada, você está procurando o peixe. Mas cadê o peixe que estava aqui e você com ela na mão? Né? É só um exemplo. Então tem a grande carga magnética que faz isso. E cada vez concentrada a carga magnética, faz sumir o avião, tira da rota. Mas quando isso acontece é porque também a pessoa tem dívida. E essa grande carga magnética? Sim. Às vezes eles concentram quando tem permissão para fazer e fazem as coisas. Como por exemplo, você já viu um exemplo, passa um avião lá em cima do Triângulo da Bermuda, né? Então eles fazem desaparecer, a pessoa não vai ver. E o piloto perde totalmente o controle dali, o contato com a base que vinha. Então o avião vai sair fora da rota dele, né? Vai rodar tudo ali. Às vezes ele pode, depois de rodar, fazer o avião aparecer, ou então, quando aquela pessoa tem dívida, de transformar mesmo. Faz cair no mar. Roda só ali, acaba o combustível e cai no mar. E some. E também desaparece navio, a mesma coisa. Pode fazer e os tripulantes, tudo que tem dentro, perde noção. Não sabe onde está. Isso para quem dá. Agora quem está de fora não vê. Tá entendendo? Entendeu? Então, dirigindo, ele perde a noção. Ele não sabe. Como quem diz, ele vinha guiando numa bússola e cadê a bússola? Aí deu defeito. Então ele não sabe para onde ir. Aí fica só rodando. Aí se perde e fica por ali mesmo. Roda, fica no mesmo lugar. Né? Quem vem de fora em outros navios não vê, não enxerga ele, porque eles tapam a venda. A própria carga, a própria áurea ali tapa a venda. Então dá como sumiu, desapareceu, ninguém está vendo, mas está ali. E ali fica até... João, com respeito à Lua, né? O engambelo sobre a humanidade, sobre a ida à Lua, você tem alguma coisa a nos dizer sobre isso? Aquele engambelo que foi todo feito, aquela armação, como que se procedeu tudo isso? Isso aí, com o tempo, a natureza vai mostrar. Tá? Com o tempo ela vai mostrar. Uma vez eu assisti uma reportagem no Fantástico, aquele mágico David Copperfield levitando sobre o Grand Canyon. Ele levitou bem? Como é que funciona esse negócio da levitação? Levitação existe, é levitação magnética. Mas é tudo a armação da energia magnética.
Primeiro ela lapida, né? Como teve um lugar aí que a pessoa ficou uma porção de dia sem comer, só concentrada ali, né? Depois aquela pessoa levitou 10 centímetros. Mas depois de tudo isso, de passar uma porção de dia sem comer, ali concentrada, então tem as cargas magnéticas, deixa a pessoa bem lapidada e chega na pessoa aí, levanta a pessoa. Ninguém está vendo a carga levantando a pessoa, só sabe que a pessoa levitou. Entendeu? Então isso acontece. Agora com mais coisa, porque a energia magnética está vendo que a coisa está apertando para eles lá. Então estão fazendo, já não deixa mais nem concentrar muito tempo assim. No caso desse mágico, né? Então é tudo ali, é uma equipe invisível que trabalha com ele, né? Aí transmite na ideia do cara, né? Vamos fazer um número assim, aí inventa lá umas coisas, aí ele vai lá, faz aqueles manejos tudo e o bicho vai e levanta. Levitação racional, olha, a levitação é a coisa mais fácil, é levitar. A levitação racional é a mais segura. Da maneira que a pessoa vai estudando a cultura racional, vai desenvolvendo essas 4 partes, então a pessoa vai tendo condições de desligar da gravidade magnética. A pessoa desligando da gravidade magnética, a pessoa levita. Porque ele desligou, ele mesmo desligou. Não tem ninguém levantando, só ele que desliga. Desligando da gravidade magnética, levita, né? Isso para você ver que a coisa mais fácil é levitar. Tem o segredo dos pássaros também. Então, da maneira que a pessoa vai estudando, desenvolvendo o raciocínio, ele vai tendo condições para tudo isso. Ele desligando da gravidade magnética, ele levita. Se ele usar o segredo dos pássaros, ele vai voar. Ele vai transitar para onde ele quiser. Por aqui por baixo, né? Ele desliga da gravidade magnética, fica leve. Ele usa o segredo dos pássaros, começa a andar, voar, né? Mas como é esse segredo dos pássaros? A pessoa vai tendo condições com o desenvolvimento do raciocínio, porque todos os bichos têm o seu código de entendimento. Então ele, em comunicação com os pássaros ensina. Como ensina os filhotes a voar, né? Então só que essas duas levitações não é segura. E uma porque a natureza não gosta de precipitação. Tudo é dentro das coisas certas. Então o estudante de cultura racional estudando, né, cada vez o raciocínio desenvolvendo mais, ele vai ter condições de fazer isso, só que ele não vai fazer contra a natureza, que ela é contra, a natureza é contra as precipitações. Então a pessoa pode levitar, né, desligando a gravidade magnética e usando o segredo do espaço, ele vai levitar, ele vai fazer uma propaganda, bomba, que todo mundo vai correr, a televisão vai filmar, só que aí ele está contra a natureza. Uma porque ele não vai usar esse livre-arbítrio, que foi por causa do livre-arbítrio que nós estamos aqui, né? Então se ele quiser ele faz isso, mas aí é contra a natureza. Então ele vai voar, vai levitar, vai fazer divulgação mesmo, né? E a televisão vai em cima, ele vai mostrar o livro, não, estuda o livro. Só que está contra a natureza porque ele não está preparado ainda. Só quando tiver 100% do raciocínio desenvolvido. Depois de 100% do raciocínio desenvolvido, aí é que ele vai se ligar à energia racional.
Depois que se ligar, que dá o estalo de ligação com a energia racional, aí ele está pronto. Por quê? Aí nada vai atingir a ele. A pessoa não está pronta, começa a fazer isso, querendo, aí vai evitando, fazendo a divulgação, tudo, porque ele quer logo que todo mundo pegue no livro e estude. Mas aí é contra. Né? Aí vai um lá, que bicho é curioso, né? Pega uma arma e atira. Quer dizer, como a pessoa não está imunizada, quer dizer, ele vai ser atingido pela bala. Aí morre, acabou. Agora, depois que ele estiver ligado, só em ele pensar em atirar, aquele que está ligado já está sabendo, dá até prova para ele. Entendeu? Então tem que ser na hora certa. Tem um livro de história que o Racional Superior fala das porcentagens, né? Do desenvolvimento do raciocínio. Eu não lembro qual a página que eu passei. Quer dizer que a partir do momento que a pessoa tiver mais de 50% do raciocínio desenvolvido, mais de 51% do raciocínio desenvolvido, ela já pode esse desligar da gravidade, fazer tudo isso aí. Quando tiver com mais de 50% do raciocínio desenvolvido, aí começa a abrir a vidência. Veja bem, mas é uma vidência primária. É uma vidência que ele começa só a enxergar o campo, o magnético, mas da forma que é, né? E o campo elétrico. E cada vez se desenvolvendo, vai atingindo. Aí quando chegar 100%, é que ele vai enxergar o mundo racional. Então o início, depois de 50%, e mais um pouquinho de 50%, aí é o início da vidência. Quer dizer, abre a vidência, mas começa daqui de baixo. Agora é diferente daquela pessoa que nasce com aquela vidência magnética da própria natureza. A pessoa vê os habitantes do espaço, mas da forma que eles querem. Ele toma uma forma de um bicho ou uma forma de uma pessoa, se apresenta para aquela pessoa. Então tem muitas pessoas que dizem, eu vejo isso e vejo aquilo, mas é a forma que eles tomam. É diferente de quem estuda a cultura racional, que vai ver realmente a forma que eles são. Vai conversar, brincar, vai fazer tudo. É outra coisa. E depois de 50%, conforme vai desenvolvendo, ele tem condições de fazer isso. Né? Porque ele vai entrar em contato com o espaço, vai conversar. E como todos os bichos, tudo tem o seu código de entendimento. E saber desligar da gravidade magnética, que é a coisa mais fácil. Mas tem que ser na hora certa. O Racional Superior diz que o curioso aprende mais, né? Então, em se tratando da levitação racional, quando o aparelho estiver realmente desenvolvido, né, naturalmente 100%, um aparelho só conseguirá, por exemplo, levitar um ônibus carregado de estudantes, por exemplo? Tudo que raciocinar. Se ele raciocinar e fazer isso, ele faz. Muito obrigada. Em moda fazer regressão com o intuito de contatar vidas passadas, né, para resolver problemas dessa vida. Inclusive, antes de conhecer cultura, eu fiz várias regressões. A pessoa, ela contata com nitidez que foi Beltrano, né, Ciclano, e aí tem aquela dedução. Hoje eu sou assim, né, estou passando por isso que eu fui essa pessoa dessa e daquela forma. E também nessas regressões há um tipo de uma viagem espacial, né? É como a pessoa fosse lançada num determinado espaço, estágio, ali ela contata uma realidade. O que você nos explica a respeito dessas regressões? É aquilo que eu falei, é tudo armação. Agora isso acontece muito com as pessoas que têm canal aberto. Tem pessoas que de natureza já nascem com canal aberto. Então ele sente isso, vê isso,
vê aquilo. Então essas pessoas entram num centro espírita, ele sente lá a aura, ele sente a energia, ele arrupia. E outros que não têm o canal aberto, entra nesses lugares e não vê nada, não sente nada, acha que está todo mundo mentindo e pronto. Então essas pessoas que têm canal aberto vai fazer regressão. Então, por já ter o canal aberto, é fácil dos próprios acompanhantes, combinado com os da lei da casa, transmitir aquilo que eles querem. Então vai mostrar aquelas imagens do que foi aquela pessoa em vida passada, que na verdade não é. Eles não sabem o que aquela pessoa foi em vida passada. Eles não sabem, porque quando eles nasceram a pessoa é, né? Então eles não sabem. Não sabe. Então, por não saber, né, o que foi aquela pessoa, então vão inventando, porque a moda agora é essa, né? Então houve a fase do espiritismo, terminou. Então ele já vem desde 1935 com outras coisas. Então tá vendo que agora o povo está evoluindo, então eles vão mudando, né? Então começa a transmitir para a pessoa aquelas imagens. Aí diz, você já foi uma rainha, você já foi isso. Quer dizer, na verdade ele nunca foi, nunca fala assim, você já foi uma mendiga, você já apanhou muito. Ele sempre quer elevar a pessoa para a pessoa ficar contente. E realmente, se a pessoa tem uma dor de cabeça que sente que tem um Exu sempre transmitindo aquela dor de cabeça para ele, sempre transmitindo. Então quando vai, e o próprio Exu transmite, vamos no centro, então transmite para outra pessoa chega nela, você tem que ir num centro, você tem que fazer regressão, que aí você vai saber a origem dessa dor de cabeça sua. Aí leva lá, chega lá, a pessoa começa, né, fazer a regressão e vai mostrar que aquela pessoa, por exemplo, era isso. Aí pegaram a pessoa, bateram muito na pessoa, na cabeça da pessoa. Então a pessoa vai saber que aquela dor de cabeça que ele sente hoje é porque em vida passada, né, em uma tal ocasião, eles bateram muito na cabeça dela, né? Então, da maneira que revela isso, ela nunca mais vai ter aquela dor de cabeça, porque aquele próprio Exu que transmitia a dor de cabeça, ele, tá bom, agora eu não vou mais transmitir essa dor de cabeça. Então a pessoa acha que está curada, aí ele já vai lapidar de outra forma. Mas é tudo armação, entende? João, quer dizer que o Exu não sabe o que a pessoa foi realmente no passado, né? Nem ele próprio. Não sabe. Às vezes, você viu, não sei se você viu no 8º do histórico, que faz a pergunta para o racional superior, se um espírito tem condições de saber vida passada. Que aí o pai fala no livro que um espírito evoluído tem. O que é esse espírito evoluído? É um habitante do astral inferior. Por exemplo, um ser de energia elétrica. Esse sabe da vida da pessoa. Várias vidas da pessoa. Porque esse ser de energia elétrica, quando ele perdeu todas as virtudes, que era um habitante do mundo racional, perdeu todas as virtudes, ficou um corpo de energia. E aquele corpo de energia transformou no que são hoje, energia elétrica. Então, daí até os dias de hoje, ele sabe tudo o que aconteceu. Ele só não sabia daquele momento que transformou, que perdeu todas as virtudes, ficou aquele corpo de energia e transformou na energia elétrica. Então, nessa transformação, eles perderam a noção. Então, eles não sabiam. Agora sabe devido à fase racional, devido à energia racional, né? E devido ao seu Manuel, que conversa com eles, né? Então, um espírito evoluído é esse, é um habitante do astral inferior. Então, na época do 2º milênio, né, que os habitantes do astral inferior vinham realmente ajudar a pessoa, né, aquela humanidade
sofredora vir ajudar e não explorar como é hoje, a exploração. Então um habitante do astral inferior sabe o que a pessoa foi, né? Agora um Exu não sabe. A pessoa vai lá no centro, né? E quer saber o que foi em vida passada, eles vão falar, porque sai de lá com resposta. Agora é tudo necessário porque para lapidar, né? Aí quando a pessoa se encontra na cultura racional, que é realmente um livro quando a pessoa se encontra, aí ele vai entender por que isso aconteceu, por que os Exu agiram assim. Aí ele vai começar a entender e vai ver que tudo foi preciso e necessário até conhecer a cultura racional. João, então no terceiro milênio que estamos vivendo hoje, não tem nenhum aparelho que está ligado ao astral inferior e ao astral superior, no sentido, não tem ninguém trabalhando aí fora em centros espíritas, em salas, com o astral inferior e o astral superior? Somente o astral terra. O astral superior está trabalhando na fase, para a fase, mas não aparelhando em ninguém. Não aparelhando em ninguém. Seu João, por que no centro espírita, quando eles estão lá fazendo trabalho, né, as pessoas não podem cruzarem os braços ou as pernas? O porquê? Influi algum efeito na concentração? Eles, a norma do centro, de todos os centros, né? Então, para a pessoa que tem o canal aberto, tem a sensibilidade no cérebro, atrapalha um pouco. Atrapalha em que sentido? Atrapalha eles aparelhar. Eles trabalhar, fazer a limpeza, fazer essas coisas. Os 3 segredos de Fátima, né? Você pode nos dizer a respeito, e principalmente sobre o terceiro, que o Vaticano ainda não quis revelar? Sobre o terceiro, que já era para ter falado há muito tempo, o Papa, é sobre a cultura racional. É sobre o conhecimento. Inclusive o Papa sabe do conhecimento de cultura racional. Sabe que é verdade, sente que é verdade, mas por estar acostumado com a mentira, que foi preciso e necessário, não fala. Aquela imagem que foi vista. Então, e um vai falando pro outro. Quando já está nas preparações, então esse faleceu, sabia, não falou, a natureza tirou. O outro que era para falar, vem enrolando, não fala, a natureza tirou. E agora está esse. A imagem que foi para Fátima foi de um habitante do astral inferior? Olha, na época é do astral terra, mas mais trabalhado, porque a pessoa ainda não tinha condições de ver, poder entrar em contato com o do astral inferior. Então precisava primeiro vir o astral terra, mas bem trabalhado, para tomar aquela imagem de uma santa. Todos estão conscientes, né? No Vaticano, no caso, os padres, os papas. Todos não. Só o Papa e os mais chegados para eles. Porque no dia que o Papa falar, aí todo mundo vai querer, né? Ler o livro, todo mundo vai, porque o Papa falou. Isso vai ser o ano de 2000? Tá perto. Você explicou, né, que a aparição de Nossa Senhora de Fátima era um habitante do astral terra orientado pela natureza, e hoje continua as aparições, né, de santas.
inclusive imagens que choram sangue. Fala melhor para nós a respeito. Choro de sangue e a frequente aparição de imagens de santas. A fase do segundo milênio acabou, então eles vêm querendo manter essas coisas ainda, porque tá vendo que o povo tá desiludido. Muitos tá largando, abandonando as religiões, né? Então eles começaram, acharam por bem fazer isso para começar a puxar a pessoa para a fé, para isso, para aquilo. Então começaram a tomar essas formas. Santa que chora, né? Aparece a lágrima mesmo, e às vezes chorando sangue, porque isso aí é preparação deles, né? Então pega a santa, não é que a santa chorou, eles pegam o sangue, um pouquinho de sangue, e vem até a santa, quer dizer, o invisível. Ele vem e traz aquele pouquinho de sangue até a santa, e chega lá e joga lá no olho dela. Aí vão pegar, vão colher e vai ver que é realmente sangue humano, porque ele não vê quem jogou. E assim é lágrima, pega as lágrimas de pessoas, e hospital, essas coisas pega e joga. Então vai pegar a amostra, vai analisar, ver que é lágrima mesmo. Então é armação. Né? Automaticamente a matéria se decompõe, né? Aí é uma transformação, né, que os micróbios, né, visíveis estão comendo a matéria, né? Agora, é possível a pessoa tomar uma dose excessiva de um produto químico, um veneno qualquer, e matar esses micro-organismos que iria, né, ajudar na decomposição da matéria. E aí esse corpo não se decompor. É possível isso acontecer? Olha, pode tardar, né? Tardar um pouco o início da transformação da coisa. Então pode injetar, por exemplo, esse líquido através de uma injeção, pode injetar, e aquele líquido atrasar o início da transformação, mas vai transformar. Mas se for assim, por exemplo, a pessoa se suicidou, tomou lá um veneno qualquer, fez um velório normal, né? Enterrou normal, lacrou lá o túmulo, qualquer coisa assim. Com o passar do tempo, a pessoa vai lá e abre e percebe que aquele corpo está intacto, né? Ele não se decompôs. Aí, no caso, não foi aplicado nada, né? A pessoa só ingeriu. Mas aí, como que é? O corpo já traz esses micro-organismos para decomposição da matéria após o falecimento? Olha, quando a energia desmaterializa, aí inicia o processo de transformação. Enquanto a energia que está materializada nas peças, nos órgãos, enquanto ela não desmaterializar, ali fica em conserva, fica conservado. Porque, na verdade, eles dão como a pessoa morreu, mas não morreu. A pessoa não está morta. O coração para, tudo para, mas só que a energia não saiu ainda. Ela não desmaterializou. Seria que nem o caso de Lázaro, por exemplo, na época de Cristo, que na realidade ele não tinha falecido, ele estava em coma, né, no qual houve aquele vai e vem todo, que ele levantou, né, coisa e tal. Então a pessoa ingere esse veneno, esse produto químico, né, e ele pode entrar em estado de coma. Mas assim, pode examinar, o médico examina tudo, dá com morto, esse morto, não tem mais jeito, pode enterrar, né? Aí ele pode passar, enquanto a energia não desmaterializar, que a natureza pode deixar ali só para mais tarde, quando eles tirar, e ali vai servir de estudo, vai lapidar eles, entendeu? Vai servir de coisa. Então, enquanto a energia não desmaterializar, o corpo ainda conserva. Mas se passar um período, 2, 3, 5 meses,
ela não passa. Ou não passa? Passa. Mas aí esse corpo, esse ser humano, ele tem condições de voltar a viver? Ou já não tem? Mas aí tá muito fraco. É. Se esse corpo for cremado, como é que faz o processo? Normalmente? Esse de vírus é a mesma coisa. Só que ele tem o processo natural. Quando a pessoa morre, o corpo se transforma em micróbio, né? O micróbio em vírus visível. O corpo transforma em micróbio. Então o micróbio começa a comer o corpo. Transforma aquilo, vai transformando no micróbio, e aquele micróbio já vai comendo o que encontra por ali. Vai comer no corpo. Depois aquele micróbio transforma em vírus visível. E esses vírus começam a comer o mau cheiro, o odor. Depois esses vírus visíveis transforma em vírus invisível para a vista humana. Invisível, de microscópio, essas coisas não pegam, então é invisível, mas ainda é matéria. Depois esse vírus invisível transforma em energia, e essa energia fica no espaço, certo? Isso é o processo natural. Agora, no caso da cremação, pega aquele pó, pode jogar no mar, onde for. Então aquele pó, aquelas partículas do pó vai transformar em micróbio, os micróbios em vírus visível, os vírus visíveis em vírus invisível, até chegar a energia. Quer dizer, é a mesma coisa. Não importa onde foi jogado. Não importa onde foi jogado. Isso não é natural, né? Não, é porque houve a mão artificial no meio aí, né? Mas o processo natural de micróbio de transformação passa. Mesma coisa. E você disse de Lázaro, né? Como que foi que ele estava em coma. E como que foi com Cristo? Como que foi a ressurreição de Cristo, né? O que você tem para falar pra gente? Não é ressurreição. Isso aí foi armação. Tudo é armação da parte invisível do astral terra. Morreu o Cristo, tal. Então eles tomaram a forma de Cristo, roubaram o corpo, tiraram o corpo da gruta e apareceram em forma de Cristo subindo para as nuvens. Foi como aparece com a santa, né? E assim tomaram a forma de Cristo, aí deram como ressurreição. Conversou de longe com o povo e aí foi subindo para o céu. Então essa é a história. Na realidade... Jorei, senta aqui, Jorei. Você está muito escondido, senta aí na pedra. João, igual como eles dizem na África, né? Eles costumam falar que é um local onde aparecem sempre a origem dessas doenças, como a ebola, o câncer, a AIDS, né? O pessoal fica falando que é lugar mal amaldiçoado. Então isso seria... Como que você explica? Como eu já falei, seleciona, né? Faz a pessoa nascer ali para lapidar. Então, quando ela quiser dar um terremoto, quiser uma epidemia que matar muita gente, então aqueles que estão ali é tudo porque fez por onde nascer ali, para ser lapidado, morrer daquela forma. Então é isso, a natureza seleciona. Mas como o Racional Superior diz nos livros, Universo em Desencanto da Cultura Racional, diz assim que quem está com o livro na mão está com a solução. E o próprio estudo é o remédio para todos os males, físico, moral e financeiro. Então, naturalmente, a natureza desvia esses males, que às vezes essa era uma dívida, que esse aparelho iria pagar dessa forma, com essa doença ou com uma certa epidemia. Vem para a cultura racional, vem cheio de problemas, né? Problemas disso, daquilo. Então, conforme vai estudando, a natureza vai resolvendo. Agora, às vezes a pessoa vem para a cultura racional, mas muito tarde. Aí o que ela faz? Ela acha melhor destruir de uma forma atrasada que a pessoa está e faz a pessoa nascer de uma forma mais adiantada.
Então, a natureza sabe o que faz. De todo jeito, pegou na cultura, a pessoa se dá bem. As negociações que haviam entre São Manuel e Jacinto Coelho, com as energias do espaço, como era? São Manuel apresentava, muitas das vezes eu cheguei a ver trabalhos lá atrás da casa dele e tudo. Era aquele trabalho ali que era negociação ou era como se fosse negociar a 22ª eternidade posta à Terra? Isso daí, tem muito Exu que pede, né? O Exu vem, conversa com a pessoa, aí diz, olha, eu só vou, isso no caso, por exemplo, o Exu conversando com o seu Manuel, dizia, olha, eu vou liberar essa pessoa, mas eu vou liberar essa pessoa daqui a 6 anos. Mas para me liberar essa pessoa, eu vou querer isso, isso, isso e isso. Quer dizer, um trabalho, um negócio. Como o pai fazia tudo, passava a seus filhos, ele mandava fazer. Aí daqui a 6 anos a pessoa começava, mudava. Então é assim. Então é o único, e é o único com entendimento de saber o que eles querem realmente. Sim. E às vezes a gente pode estar fazendo uma coisa que eles nem estão pedindo e não está se adiantando nada. Obrigado. Maria dos Estudantes de Cultura Racional, se eu pudesse explicar para a gente, detalhar, né, sobre como que foi o nascimento do nosso mestre Manuel Jacinto Coelho, né, a vinda dele aqui, né, do habitante também. Só sabe quem é o seu Manuel Jacinto Coelho quem estuda a cultura racional, né? Porque com o tempo, com o desenvolvimento do raciocínio, então o próprio raciocínio vai dando condições da pessoa entender, né, a cultura racional e o seu Manuel, porque o seu Manuel é um habitante do mundo racional, nasceu em 1903, diferente de nós que saímos do mundo racional e viemos passando por várias transformações. E seu Manuel não passou nada disso, saiu do mundo racional, nasceu em 1903, né, viveu essa vida, né, cumpriu a materialização dele, por isso fazia tudo, cumprindo a materialização, respeitou a natureza, dava muito exemplo, que era o maior exemplo, era seu Manuel, né? Às vezes um frio lascando, seu Manuel estava lá todo, né, todo agasalhado, quer dizer, dando exemplo, porque a natureza dá o frio é para a pessoa sentir o frio, que às vezes a pessoa está sentindo frio, mas os povos transmitem para a pessoa, ah, você não está sentindo frio não, você tem couro de sapo, você tem, né? Mostra que não está com frio. Aí a pessoa fica, né? Aí faz as dívidas com a natureza porque ela está dando frio e a pessoa não quer mostrar que está com frio e fica sem camisa. Aí de repente pega uma doença, mais na frente pega uma doença porque desrespeitou. Então seu Manuel respeitava, mesmo com todo o poder que tinha. Respeitava. Estava frio, ele rapidinho já se agasalhava, dando exemplo, que tinha que fazer isso. Aí muitos transmitiam, mas como seu Manuel, como que é? Né? Qualquer coisinha fica frio, é mole de frio. Né? Então era o exemplo. Então as pessoas não prestavam atenção muitas vezes nisso. Quer dizer, não entendiam a realidade. Que ele foi o maior exemplo. Então, aconteceu isso aqui, que todos lêem no livro sabem, né? Então tinha que vir um habitante do mundo racional para poder trazer o conhecimento de cultura racional, porque não tinha condições de nascer num ser humano. Por exemplo, o racional superior começava, se ligava uma pessoa daqui, ligada no eletromagnético, não tinha condições, né? Nem condições de receber um astral inferior, mais um do mundo racional, né? Então tinha que vir um habitante do mundo racional para se materializar, passar
por tudo aquilo cumprir a materialização. E devagarzinho saiu o conhecimento para todos, fazendo por onde estudar e começar a entender um pouquinho disso aqui. Então, o seu Manuel, ele foi o único que teve a coragem de vir. Então, tinha que vir um. E todos, um exemplo, tudo na dele, quieto, ninguém queria vir. Então, seu Manuel, eu vou, já tem que ir, eu vou. Só que ia se materializar, ia perder a noção, porque ia passar por uma transformação. Ia se materializar, ele ia praticamente esquecer tudo do mundo racional. Agora, ia ficar sob guarda da energia racional. O racional superior, os habitantes do mundo racional, a energia racional ia cuidar dele até um certo tempo. Depois de um certo tempo, na época propícia, que ele se ligasse de novo ao racional superior, aí automaticamente ele ia lembrar o que ele veio fazer aqui na Terra. Então ele ficou sabendo tudo isso lá no mundo racional. Aí veio o racional superior, que é a energia racional, que é a voz suprema, né? Então a energia racional, como o racional superior é tudo um só, veio providenciar a vinda dele aqui na Terra. Então, no dia 2 de setembro, é o dia da Divina Providência, mas é o racional superior providenciando a vinda de um habitante do mundo racional na Terra. O dia 2 de setembro de 1902, iniciou a providenciar. Iniciou a providenciar a vinda de seu Manuel. Então, o dia 2 de setembro é o dia da Divina Providência, mas é o dia que o racional superior e a energia racional providenciou tudo. Aí, em 1903, nasceu um habitante do mundo racional. Só no gerar o seu Manuel, que não foi gerado assim como nós, né? Foi preparado, já foi uma forma, uma prova para a energia elétrica e magnética. Como que esse ser está grávido sem nossa mão, sem nossa autorização? Então já ficaram um pouco, como quem diz, uma pulga atrás da orelha, né? Aí nasceu um habitante do mundo racional. Então é isso. Então o povo e a energia elétrica e magnética ficaram encabulados. Mas como que nasceu essa criança, né? Está gerando essa criança e sem nossa mão. Então aí já foi uma prova para a energia elétrica e magnética. E esse ser nasceu e foi crescendo, mas sempre eles de olho, né? E depois o próprio seu Manuel conversava com a natureza. E ele mesmo ia falando para ela as coisas daqui do chão. Ia falando, quando ela falava em fazer isso, ele falava, não, assim não, faz assim. Da própria natureza. Aí a natureza ficava, mas como? Só que ele não sabia de onde ele veio, ele soube que nasceu ali. Porque ele perdeu a noção na transformação. E só falava, mais tarde você vai saber. Mas antes de você, tem a sua causa. E a causa é boa. Falava para ela. Então, é prova que ele dava para a própria natureza. E aí seu Manuel cresceu e muitos que acompanhou, viu, sabe nas histórias. E na época propícia ele se ligou ao racional superior. E quando ele se ligou, ele lembrou do que ele veio fazer aqui. Aí entendeu tudo. E daí em diante, que ele estava com 32 anos nessa época, começou a dedicar
a cultura racional, o conhecimento racional, né? E tá aí, trouxe o conhecimento e todos estudando vão saber quem é São Manuel Jacinto Coelho, com mais riqueza de detalhe que eles no livro. Cumpriu a materialização dele, fazia tudo cumprindo a materialização, e agora, depois de cumprir a materialização, como ele fala nos livros, no 87 do Histórico, que quando a obra estivesse pronta, a energia racional ia voltar ao seu estado natural de energia. Então só foi a obra ficar pronta, né? Transformou, como está ainda em transformação, até desmaterializar totalmente, para depois voltar. Porque tudo que o Racional Superior fala no livro é verdade, né? Tudo isso que ele fala, como que vai ser a humanidade, o futuro, então tudo isso vai acontecer. Aquela estátua do Cristo Redentor vai tirar de lá, vai ficar a imagem dele, de São Manuel, e vai voltar e vai ficar lá no retiro racional. Muita gente de fora vai vir. No início vai causar um pouquinho de polêmica, porque muitos vai dizer, mas como que esse homem morreu? Como é que ele está aí? Vai lá, abraça ele, né? E vai dizer, não, é carne e osso mesmo. Mas como que é isso? Aí só que aí não vai mais cumprir nada, materialização, porque ele não tem mais nada a ver com a matéria. Então começa realmente. Então eu faço o voto que todos vocês estudem a cultura racional, principalmente os pioneiros. Estudem a cultura racional, para quando isso acontecer, o pai está aí feliz e contente. E vai voltar. Breve vai voltar, mas está pertinho. É só não perder tempo, né? Aí sim, aí vai ser festa todos os dias, porque o mundo inteiro vai querer saber e todos vão, né, se conscientizar que é realmente. As televisões vão mostrar. Aí vai, a televisão vai o dia inteiro falando, é Globo Repórter, é não sei o que, tudo só dá a vida de São Manuel, só dá o livro Universo em Desencanto. Aí começará o paraíso racional? Como que é? Aí começará a ter a vida do paraíso racional. O paraíso racional só quando tiver pelo menos a metade ou mais da metade já consciente da cultura racional e estudando. Então aí principia, né? Principia. Agora o paraíso racional quando todos estiverem ligados mesmo ao mundo racional. Aí pronto, aí todo mundo quer voltar para o seu estado natural, ninguém quer ficar mais aqui. Aí é festa e mais festa no retiro racional. Dia e noite. E o seu Manuel vai estar em todo lugar ao mesmo tempo, né? Vai estar ao mesmo lugar. E a televisão vai mostrar, né? O Cavaleiro da Concórdia, aqui presente, aqui nos Estados Unidos, e quem está aqui no Rio, e ele está aqui, e está mostrando, flecha ao vivo, ele lá, e ele aqui. Então ele na televisão, sendo mostrado um exemplo lá dos Estados Unidos, e ele aqui, quem está perto dele, quem está, né? Então vai ser as provas. E nisso. João, o seu Manuel, o Racional Superior da Terra, está aqui nesse exato momento? Sim, desde o início. Então, finalizando, é só isso, que todos estudem a cultura racional, porque vale a pena. Obrigado. Obrigada.